Josué, capítulo 10. Ora, aconteceu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia tomado Ai e havia consagrado ao anátema, tratando Ai e o seu rei como havia tratado Jericó e o seu rei, e que os habitantes de Gabaon haviam feito a paz com Israel e permaneciam no meio deles. Ele ficou apavorado, pois Gabaon era uma cidade tão grande como as cidades reais, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Oã, rei de Hebron, a Farã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Lax, e a Dabir, rei de Eglon: subi a mim e ajudai-me a destruir Gabaon, porque ela fez a paz com Josué e os israelitas. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram, eles e todos seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Sitiaram Gabaon e atacaram. Os homens de Gabaon mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não retires tua ajuda de teus servos. Apressa-te em subir até nós, para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Josué subiu de Gilgal, ele, todos os guerreiros e toda a elite do exército. Yahvé disse a Josué: não os temas, eu os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te resistirá. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. E Yahvé os desbaratou na presença de Israel, e infligiu-lhes em Gabaon grande derrota. Perseguiu-os até o caminho da subida de Bet-Oron, e os derrotou até Azeque e até Maceda. Ora, enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Oron, Yahvé lançou sobre eles do céu enormes pedras até Azeca, e morreram. Foram mais os que morreram pelo granizo do que pela espada dos israelitas. Foi então que Josué falou a Yahvé, no dia em que Yahvé entregou os amorreus aos israelitas. Disse Josué na presença de Israel: Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Ailon. E o sol se deteve e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? O sol ficou imóvel no meio do céu e atrasou o seu ocaso de quase um dia inteiro. Nunca houve dia semelhante, nem antes nem depois, quando Yahvé obedeceu à voz de um homem. É que Yahvé combatia por Israel. Voltou Josué e com ele todo Israel ao acampamento de Gilgal. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maceda. Anunciou-se então a Josué: os 5 reis disseram-lhe: foram descobertos escondidos na caverna de Maceda. Disse Josué: rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-las. Vós, porém, não vos detenhais. Persegui vossos inimigos, cortai-lhes a retaguarda e não os deixais entrar nas suas cidades. Pois Yahvé, vosso Deus, os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os israelitas acabaram de lhes infligir uma grande derrota a ponto de exterminá-los, todos os remanescentes vivos entraram nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou ao acampamento são e salvo, junto a Josué, em Maceda. E ninguém ousou fazer coisa alguma contra os israelitas. Disse então Josué: abri a entrada da caverna e fazei sair dela os 5 reis e trazei-mos. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Quando fizeram sair esses reis, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o haviam acompanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Eles, aproximando-se, puseram o pé sobre a nuca deles. Não temais e nem vos acovardeis, disse-lhe Josué, mas sede fortes e corajosos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os fez suspender em 5 árvores, nas quais ficaram suspensos até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais lá permanecem até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou Maceda e passou-a ao fio da espada, bem como o seu rei. Voltou-os ao anátema, com tudo que lá se encontrava de ser vivo, sem deixar sobrevivente, e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Josué, com todo Israel, passou então de Maceda a Lebna e a atacou. E Yahvé entregou com o seu rei nas mãos de Israel, que a passou ao fio da espada, bem como a todo ser vivo
que lá se encontrava. Não deixou um sobrevivente sequer. Tratou o seu rei como havia tratado o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laques, que sitiou e atacou. E Yahvé entregou Laques nas mãos de Israel, que a tomou no segundo dia e a passou ao fio da espada, com tudo que nela havia de ser vivo, como havia feito com Libna. Nesse tempo, o rei de Gazer, Orã, subiu para socorrer Laques. Josué, porém, o derrotou, bem como o seu povo, sem deixar sobrevivente. Josué, com todo Israel, passou de Laques a Eglon. Sitiaram-na e atacaram-na. E no mesmo dia tomaram e passaram-na ao fio da espada. Ainda no mesmo dia consagrou ao anátema tudo que nela havia de ser vivo, assim como havia feito com Laques. De Eglon Josué subiu, com todo Israel, a Hebrom, e atacaram-na. Tomaram-na e passaram o fio da espada, bem como o seu rei, todas as cidades dela dependentes e tudo que nelas se achou de ser vivo. Não deixou nenhum sobrevivente, do mesmo modo como fizera com Eglon. Consagrou ao anátema, bem como tudo que nela se encontrava de ser vivo. Então Josué, com todo Israel, dirigiu-se a Daber e atacou. Tomou-a com o seu rei e com todas as cidades dela dependentes. Passaram-nas ao fio da espada e voltaram ao anátema tudo o que nelas se achou de ser vivo. Não deixou nenhum sobrevivente, como havia feito Hebrom. Assim fez Josué a Daber e ao seu rei, tudo como havia feito a Libna e ao seu rei. Assim Josué conquistou toda a terra, a saber, a montanha, o Neguebe, a planície e as encostas, com todos os seus reis. Não deixou nenhum sobrevivente e votou todo ser vivo ao anátema, conforme havia ordenado Yahvé, o Deus de Israel. Josué os destruiu desde Cades-Barne até Gaza, e toda a terra de Gósen até Gabaon. Todos esses reis, com suas terras, Josué os tomou de uma só vez, porquanto Yahvé, Deus de Israel, combatia por Israel. Finalmente Josué, com todo Israel, voltou ao acampamento de Gilgal.